Olá, pessoal! No último 7 de setembro, Dia da Independência, presenciamos manifestações em diversas capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro e mais de 20 outras cidades. Os participantes vestiram verde e amarelo, expressando suas demandas por liberdade e protestando contra o que consideram perseguições políticas. Contudo, parte da cobertura jornalística focou especificamente em determinados símbolos presentes nos atos, interpretando-os como contraditórios em relação ao discurso dos manifestantes. Essa abordagem gerou debate sobre se a imprensa apresentou uma visão completa dos eventos ou se priorizou aspectos específicos em detrimento do contexto geral das manifestações. Transformaram um símbolo em acusação, chamaram de contradição. Apontaram como desgaste, como se pudessem apagar o que o Brasil viu. O Juí de hoje com uma imagem que marcou o ato na Avenida Paulista ontem em São Paulo e que, claro, está repercutindo muito nas redes sociais. Vai rodar para vocês aqui, ó. Isso aqui é na Avenida Paulista, tá, gente? São Paulo. Ontem. Em meio a esse tarifaço imposto por Donald Trump a produtos brasileiros, os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro estenderam essa bandeira gigante dos Estados Unidos durante esses protestos que aconteceram no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Além de São Paulo, eles se reuniram em outras 24 capitais e protestaram contra o julgamento de Jair Bolsonaro, fazendo ataques ao Supremo e defendendo a anistia. É tamanho grande do que a gente viu, Otávio, dando boa tarde a todos os amigos e ao Valdo lá em Brasília também. Naquela sessão na Câmara, vocês vão se lembrar que um deputado abriu a bandeira, um bolsonarista, e aí o líder do PL entra ali naquela comissão e com aquela cara de vai dar ruim, tipo abaixa a bandeira, e aí agora a gente está vendo em tamanho GG na Avenida Paulista ontem. XG, né? XG. XG. Sadia, um dos símbolos da extrema-direita, da direita, foi o resgate de imagens, símbolos patrióticos a partir do impeachment da Dilma, como a marca foi a camisa amarela da seleção. Então, a camisa amarela da seleção e quem apoia Bolsonaro também tinha outro símbolo, que era a bandeira na janela. Quem passa pela cidade, quando vê uma bandeira do Brasil, não vê ali alguém homenageando a pátria. Sim, homenageando a pátria, mas a mensagem que é passar aqui nessa casa, nós estamos fechados com o Bolsonaro. Assim como você entra num carro e tem lá a bandeirinha do Brasil, eles se apropriaram desses símbolos. A partir do momento em que a grande bandeira da manifestação é a bandeira dos Estados Unidos, e o Trauma até lembrou daquele slogan de que nossa bandeira nunca será vermelha, então está aí o vermelho, o branco e azul, a bandeira passou a ser vermelha, e aí foi o Thomas Trauma, conversando com o Thomas Trauma ontem, que ele fez o nosso grupo, né, de comentaristas. Nosso grupo. Enfim, é um desgaste contratado para o Tarcísio, esse movimento dele de incorporar o discurso, 100% o discurso da extrema-direita, né? De ataque ao STF, um discurso basicamente antidemocrático. A gente vai trazer isso. Aí depois a gente conversa sobre isso. Daqui a pouquinho, um spoiler, só um teaser do Otávio Guedes. Isso aqui em São Paulo, né, Valdo? Que é o estado mais prejudicado pelo tarifaço de Donald Trump. Boa tarde para você. Boa tarde, Andréia, Marcelo, Guedinho, Trigueiro, Malu, seja bem-vinda agora em definitivo, muito bom tê-la conosco, boa tarde, assinantes, uma semana iluminada para todos nós. Andréia, ontem, nem bem a manifestação, o ato, o evento em São Paulo havia acabado, as redes sociais já estavam sendo usadas pela ministra Gleisi Hoffmann, pelo líder do PT, Lindbergh Farias, e outros petistas, para fazer essa comparação, colocando lado a lado a imagem da Avenida Paulista com essa bandeira gigantesca dos Estados Unidos e aqui em Brasília, no desfile de 7 de setembro, ali, a bandeira do Brasil ali segurada por quem estava participando do desfile ali na esplanada dos ministérios. E a comparação sendo feita, o Lindbergh perguntava a quem os bolsonaristas reverenciam? A Donald Trump aos Estados Unidos
no dia da independência, aí fazia até uma ironia. Acho que eles erraram a data, porque a independência dos Estados Unidos era no dia 4 de julho, né? E defendia, olha, quem está defendendo Donald Trump, por sinal, teve um boneco gigante de Donald Trump lá no Recife também. Outra imagem que aí o grupo do prefeito de Recife, João Campos, o seu irmão Pedro Campos, que é líder do PSB na Câmara dos Deputados, também usaram essa imagem para atacar os bolsonaristas, dizendo, olha, os bolsonaristas aqui estão defendendo aquele que está praticando um tarifaço contra o Brasil, né? E em São Paulo, essa imagem é pior ainda, porque é o estado mais atingido pelas sanções econômicas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Foi um prato cheio, entregaram de bandeja ali para os petistas, para o governo Lula, usar isso como munição nas redes sociais. Porque qual poderia ser o dado de comparação ontem entre bolsonaristas e lulistas? Os bolsonaristas, os apoiadores do ex-presidente, reuniram muito mais gente em São Paulo e no Rio, somadas ali, mais de 80 mil pessoas, enquanto o principal ato dos petistas ali na Praça da República em São Paulo reuniu 8,8 mil pessoas, bem menos, 10% praticamente do que as manifestações do Rio e de São Paulo de Bolsonaro acabaram conseguindo atrair de seus apoiadores. Então, essa que seria a grande arma ali do bolsonarismo para falar que ganharam as ruas. Mas aí o bolsonarismo, os apoiadores de Bolsonaro acabam levando essa bandeira, colocam um boneco de Donald Trump lá no Recife, e isso acaba sendo usado, está sendo usado e viralizou ontem para atacar os bolsonaristas. Bom lembrar que nas suas postagens nas redes sociais, Andréia, depois nós vamos falar dele, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, não mostrou em nenhum momento, a cena daquela imagem gigantesca. Era meio difícil não enxergar aquela bandeira, mas na edição eles simplesmente excluíram qualquer imagem relacionada a isso. Por sinal também, ataques ao Supremo, ataques ao ministro Alexandre de Moraes também foram ali limados das postagens do governador de São Paulo nas redes sociais. Mas não é contradição, não é submissão, é sinal de aliança, de valores compartilhados, de liberdade e coragem. Enquanto os jornalistas repetiam o roteiro do estúdio, a realidade estava nas avenidas, famílias inteiras, povo unido, vozes que não cabem numa manchete. Eles dizem que virou munição, mas a verdade é que virou inspiração. Mostrou que o Brasil não se cala, não se curva. O 7 de setembro não foi deles, não foi da mídia, foi do povo. E foi gigante, gigante como a bandeira que eles tentaram usar contra nós, mas que no coração das ruas virou símbolo de resistência. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nada. Me conta nos comentários o que você pensa sobre isso. Forte abraço, patriota!